para mais esta nossa conversa de desenvolvimento humano e comportamental. E hoje o nosso grande tema é: por que ser um analista comportamental? Quais são as grandes vantagens, benefícios de ser um analista comportamental? Primeira questão que eu preciso falar aqui para vocês é o seguinte: ser um analista comportamental da forma que eu vou estar falando aqui é muito além de aplicar o DISC, certo? Então, o que eu quero conversar e vou estar conversando com vocês aqui hoje, sexta-feira também, é sobre por que, né, ser um analista comportamental, como transformar a análise comportamental num grande serviço, ok? Então vamos lá. Por que ser um analista comportamental? Tem vários benefícios de você ser um analista comportamental. E ele serve tanto para quem está querendo começar neste mercado, como quem já está no mercado e quer alavancar a sua carreira. Por quê? Porque a análise comportamental, ele é um dos grandes serviços de entrada. Eu sempre digo para vocês que se você quer entrar no mercado, né, você precisa ter serviços de entrada e serviços de continuidade. E um dos grandes serviços de entrada no mercado é a análise comportamental. Por quê? Porque ela é muito demandada. E ela é muito demandada por quê? E por quem? Ela é muito demandada tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. A análise comportamental é um serviço que você vende tanto para pessoas físicas, né, no individual, quanto você vende para empresas. Quais são os outros grandes benefícios de você trabalhar com análise comportamental? Primeiro, ele é um serviço, né, que tem um baixo custo e por isso que a gente diz que ele é um grande serviço de entrada. Baixo custo por quê? Hoje, uma análise comportamental, da forma que nós trabalhamos, ela gira em torno de R$2.000, certo? R$2.000, dependendo, né, de qual é o objetivo e como é que você vende, não é nada, nem para pessoa física e nem para pessoa jurídica. Então, ela tem um baixo custo e por isso que a gente diz que ela é um grande serviço de entrada. Se você está começando, para você que está começando, eu diria que junto com os workshops, né, ela é uma das principais portas de entradas nas empresas e no mercado. Um outro grande benefício da análise comportamental é que é um serviço muito fácil de ser entregue. E é muito fácil de ser entregue por quê? Porque ela tem um escopo muito específico. Só que, claro, entenda que eu não estou falando de análise comportamental na linha de DISC, certo? Eu costumo dizer que um analista comportamental, ele é um analista de mais de uma ferramenta e não apenas uma ferramenta, certo? Então, outro grande benefício da análise comportamental. Com a análise comportamental, como eu disse, ele é um serviço de entrada. Você vende vários outros serviços na sequência. Outra questão extremamente interessante da análise comportamental. A análise comportamental, você vende ela tanto enquanto serviço, vender uma análise comportamental, como você também trabalha a análise comportamental dentro de vários projetos. E aqui está a grande questão. Você precisa saber colocar a análise comportamental dentro de outros serviços. Ela traz um grande diferencial, mas voltando aqui, quando eu estou falando em por que ser um analista comportamental, eu estou dizendo ser um analista comportamental muito além do DISC, certo? Porque a análise comportamental ela é muito mais ampla que o DISC, é disso que eu estou falando. Então, como eu disse, ela é excelente porque ela tem um escopo fechado, quer dizer, ela é muito fácil de entregar, né? Quando você vende uma análise comportamental, você tem lá, né, um número X de sessões e tem um escopo muito específico. Então, é um serviço fácil de vender e de entregar. Outra questão, outro grande benefício de ser um analista comportamental.
Você não necessita ser um especialista numa área específica. Você precisa ser especialista em análise comportamental. Percebem a diferença? Em alguns trabalhos, você precisa ser um especialista, um expert em determinada área, né? Quando você está trabalhando com análise comportamental, não. Análise comportamental, você precisa ser especialista em análise comportamental. Outro grande benefício da análise comportamental, de você ser um analista comportamental. A análise comportamental, ela é vendida e ela se encaixa em todos os nichos, certo? Em todos os nichos, a análise comportamental é um serviço extremamente demandado e vendido. E por que a análise comportamental neste momento está sendo muito demandada? E ela está sendo muito demandada por dois tipos de público, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, as empresas, né, estão contratando muito análise comportamental porque elas estão num momento de reestruturação, né, de reestruturação interna. E estão num momento também, né, de redução de quadro. E este é o momento que ela precisa ter muita clareza, né, dos perfis, das forças, das competências do seu quadro, para conseguir fazer isso da forma mais efetiva possível. Mas, por outro lado, também a pessoa física está demandando muito esse serviço. Em que sentido? Hoje nós temos muitos profissionais que estão necessitando ir para o mercado porque foram desligados, né? Nós temos muitos profissionais que precisam neste momento se reinventar. E tudo isso parte primeiro da pessoa se conhecer. Este é um serviço que está sendo muito vendido para empreendedores também. Este é um momento que muitos profissionais estão precisando ir para o mercado e muitos profissionais estão pensando em abrir o seu negócio. Estes são dois grandes públicos da análise comportamental na pessoa física. Por quê? Porque eles precisam se reconhecer suas forças, reconhecer seus gaps, tanto para escolher o rumo da sua carreira, quanto para conseguirem se recolocarem no mercado de uma forma efetiva, mais rápida, mais fácil. Então, a análise comportamental, ela tem muitos e muitos e muitos benefícios. Só que deixa eu explicar um pouquinho aqui do que eu estou falando, né? Quando eu falo de análise comportamental, eu não estou falando de aplicação do DISC ou somente a aplicação do DISC, certo? Eu estou falando de uma análise comportamental muito mais ampla, certo? Uma análise comportamental que você levante forças pessoais, que você levante os motivadores de carreira, que você possa sim levantar o perfil comportamental, que você levante as linguagens de valorização e reconhecimento, né? Nós, na nossa análise comportamental, nós utilizamos 6 assessments, certo? E por isso que eu digo, análise comportamental é muito mais que aplicar o DISC, certo? Apenas aplicar o DISC torna a análise comportamental muito mais empobrecida do que hoje a gente sabe que ela pode ser, e hoje a gente tem as metodologias para isso. Então, análise comportamental, se você não tem no seu portfólio, eu te sugiro fortemente que você tenha, porque esse é um dos serviços super fácil de vender, com uma grande demanda e com um bom faturamento, né? Mas deixa eu contar aqui uma pesquisa que eu fiz bem interessante, né? Eu fiz uma pesquisa onde eu perguntei, né, para os profissionais, para os analistas comportamentais, né, o quanto eles cobravam pela análise comportamental. E a grande maioria, se eu não me engano, mais de 80%, disse
que cobrava até R$ 500 pela análise comportamental. Na verdade, não é desta análise que eu estou falando, certo? Que quem cobra R$ 500 numa análise comportamental é porque está vendendo o DISC, certo? E a análise comportamental inclui o DISC, mas é muito mais que o DISC. Né? Eu fiz um workshop, inclusive vou estar fazendo um workshop novamente semana que vem. Segunda, terça e quarta são 3 dias de workshop que se chama Master Analista Comportamental. Uma visão muito além do DISC, é um workshop gratuito, certo? Onde eu vou estar conversando sobre este grande serviço que é a análise comportamental, certo? Mas como eu disse, quem está cobrando R$ 500, está cobrando R$ 500 porque, primeiro, não sabe colocar a análise dentro de projetos. Segundo, usa apenas o DISC. E ainda o DISC na versão antiga, né? Que hoje a gente já tem uma versão muito mais atualizada que eu vou estar conversando na sequência com vocês. E no workshop eu vou poder estar aprofundando bastante sobre isso. Então, a minha grande sugestão, se você quer alavancar sua carreira, você não pode deixar de ser analista comportamental. E a análise comportamental, ela serve para vários nichos. Serve para o nicho de casais, serve para o nicho de relacionamentos, serve para o nicho de empresas, serve para o nicho de desenvolvimento, de carreira. Quer dizer, são todos os nichos. Todos os nichos, se você souber trabalhar a análise comportamental, ele pode ser um grande diferencial. E um grande diferencial de mercado para você. Tanto para você que está começando, quanto para quem já está no mercado e quer alavancar este serviço. Olhem que interessante, né? Eu, essa semana, recebi, né, uma coach, né, solicitando um processo de mentoria, né? E ela queria uma mentoria exatamente na análise comportamental. Por quê, Adciliana? Neste momento, o que mais eu estou vendendo é análise comportamental. Mas aqui, novamente, você tem que ser um analista diferenciado, certo? Você não pode estar na vala comum. O que é estar na vala comum? Vender apenas DISC, certo? E o DISC ainda no formato antigo. Isso é estar na vala comum. Quem vende DISC não vai cobrar mais que R$ 500 mesmo. Mas quem sabe fazer uma análise comportamental completa, o processo gira em torno de R$ 2.000 e alavanca muitos outros projetos. Então, eu quero deixar aqui o meu convite para você semana que vem. Segunda, terça e quarta eu vou estar fazendo um workshop, né? Com muito conteúdo. O nosso foco é análise comportamental, onde eu vou apresentar para vocês o que realmente é uma análise comportamental, quais são os 6 assessments que a gente utiliza dentro de uma análise comportamental, como é que você vende, quais são as possibilidades, quais são os serviços, né? Quais são as estratégias de vendas para vender a análise comportamental. Hoje esse é um dos serviços que mais está sendo demandado. E mais está sendo demandado por quê? Por tudo que eu já falei, mas também pelo seguinte, né? Este é um momento desafiador para todo mundo. Né? Este é um momento que todos desejam se manter e desejam prosperar. Só que qualquer processo de desenvolvimento começa pelo autoconhecimento. O sucesso, ele tem 2 pilares: o autoconhecimento e o desenvolvimento. Eu vejo muitos profissionais entrando direto no desenvolvimento, sem trabalhar primeiro o autoconhecimento, porque não sabem transformar a análise comportamental num grande serviço. E a análise comportamental, ela é um grande serviço. Tanto para você vender ela individual, quanto vender ela dentro dos seus projetos. Então, fica aqui meu convite. O link para se inscrever, porque vai ser aulas exclusivas, certo? Onde eu vou compartilhar muito conteúdo,
São 3 aulas neste workshop, certo? O link para você se inscrever tá na bio, certo? Só que as vagas são limitadas, nós já estamos com muitos inscritos, certo? Então, se você tem interesse em realmente poder ter esse grande serviço de entrada, entender o que de verdade significa ser um analista comportamental que cobra apenas por um processo de análise comportamental R$ 2.000, né? E alavanca muitos outros projetos. Se você quer aprender como é que você coloca análise comportamental dentro de outros projetos, se você de verdade quer sair do Mar Vermelho, né, e ir para o Oceano Azul, fica aqui meu convite para você participar do workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC. Ele vai acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem, sempre à noite, certo? Às 20 horas, aonde eu vou aprofundar muito em o que significa ser um analista comportamental, como é que você realiza uma análise comportamental. Eu vou te apresentar os 6 assessments que nós utilizamos, né? E que eu sugiro que você utilize também, né? Como é que você vende uma análise comportamental? Como é que você coloca análise comportamental dentro dos outros projetos, se diferenciando no mercado? Quem me acompanha sabe, né, que eu sempre digo que um dos pilares de um negócio de sucesso, de um negócio lucrativo, é você ter propostas diferenciadas, certo? E o que isso significa? Uma proposta diferenciada dentro da análise comportamental e dentro dos seus demais projetos, né, é você não conseguir, o teu cliente, teu potencial cliente, não conseguir te comparar no mercado. E ele não consegue por quê? Pelos diferenciais que você tem. Hoje, quem está no mercado cobrando R$ 500 está vendendo DISC, certo? E o DISC é antigo ainda, certo? Não neste novo formato, né, de DISC que a gente tem hoje, que tem a mesma base teórica, certo? Mas que tem um resultado muito mais efetivo. Por quê? Porque ele acaba com alguns gaps que o DISC antigo tinha. E que quem trabalha com desenvolvimento sabe que o DISC antigo, o DISC tradicional, ele tem alguns gaps bem significativos, né? Que muitas vezes compromete os processos de desenvolvimento. Mas eu vou estar explicando tudo isso no workshop. Então, se você realmente quer ser um analista comportamental, um master analista comportamental, fica aqui o meu convite. E se você pensou agora, Liana, mas eu já sou master, eu já sou analista comportamental, vou te fazer uma pergunta. Você hoje vende as suas análises comportamentais no valor de R$ 2.000? Hoje você tem clientes para suas análises comportamentais? Hoje você utiliza a análise comportamental dentro dos seus outros serviços? Se você respondeu que não, para pelo menos uma dessas 3 questões, eu realmente acredito que o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, vai te ajudar muito, muito. Porque a grande maioria dos profissionais, a maioria dos coaches, que são analistas comportamentais, tiveram análise comportamental dentro da sua formação um dia, certo? E não aprenderam de verdade sobre análise comportamental. E por isso que muitos não conseguem utilizar a análise comportamental e faturar muito com ela. E eu garanto para vocês que isso é super possível, está sendo muito demandado pelo mercado e é um dos principais produtos de entrada. Ok? Então fica aqui meu convite, deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta. Aqui o Luiz está dizendo no Face, já estou inscrito, perfeito. Luiz, nos encontramos no workshop então. Sim, o Sandro está perguntando, 2.000 por pessoa? Sim, sim, Sandro, né? Análise comportamental da forma que nós trabalhamos, o processo de 3, 4 sessões, que é o que geralmente dura, certo? É R$ 2.000, o valor que a gente sugere que o mercado super paga.
A Oliveira, foi maravilhoso o workshop sobre análise comportamental. Legal, ó. A Oliveira. Não sei como que é seu nome. Mas a Oliveira que está dizendo, você deve ter participado então do outro workshop que eu fiz, né? E a gente vai estar repetindo, porque a gente teve uma demanda muito grande. E essa é uma grande carência dos profissionais de desenvolvimento. Legal, obrigada, Oliveira. O Márcio, quero participar, perfeito. Márcio, o link tá aqui na bio do Insta, certo? Basta você ir lá, tá lá o link para você se inscrever, certo? Se alguém não encontrar, pode chamar inbox que a minha equipe passa o link para vocês, certo? Este workshop ele vai acontecer segunda, terça e quarta da semana que vem. Vocês vão ter a oportunidade de fazer alguns dos assessments, né, que eu vou apresentar para vocês, que a gente utiliza dentro da análise comportamental. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, ok? Então fica aqui o meu convite para quem quiser realmente faturar com análise comportamental, ir para o Oceano Azul, né? E faturar muito com este produto, com este serviço, né? Utilizar este serviço como porta de entrada, vender novos projetos através dele, aprender a colocar ele dentro de outros projetos. Fica aqui o meu convite. O workshop ele acontece segunda, terça e quarta da semana que vem, ok? Mas é fechado, só vai receber o link quem se inscrever, ok? Um grande abraço, um ótimo dia. Encontro vocês sexta-feira às 8h30. Eu vou estar fazendo uma nova live. Um grande abraço, tchau.